uma vida dedicada a Deus e aos mais necessitados. Foi assim a trajetória da religiosa que ganhou o título de Santa Paulina, a freira que fez da própria vida um exemplo de amor e doação ao próximo, se tornou a primeira santa brasileira. Uma história de fé e devoção que teve início do outro lado do oceano. Norte da Itália, região de Trentino Alto. É aqui, protegida pelas montanhas, que está localizada a pequena Vigolo Vataro. A cidade de pouco mais de 2.000 habitantes guarda uma verdadeira relíquia. Foi nesta casa, em 16 de dezembro de 1865, que nasceu a pequena Amabile Lúcia Visintainer, ou como ficou conhecida, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Atualmente, a residência tem 4 pavimentos, 2 a mais que a estrutura original, e que servem de acolhida para os visitantes. A parte interna impressiona e foi toda restaurada com a chegada das Irmãzinhas da Imaculada Conceição a partir de 1978. Aí vieram 2 irmãs, visitaram o lugar, encontraram com um monsenhor muito querido, Monsenhor Guido Bortolomeotti, e começaram os contatos das irmãs com esse bispo, que era de Trento, mas ele é de origem aqui de Vigolo Vataro. Então ele foi para o Brasil, levou em várias visitas, as irmãs puderam vir, e aí, então com essa contato com ele, aí surgiu a possibilidade de vir morar aqui. E depois, com o tempo, se conseguiu essa casa, que agora foi reformada, foi reestruturada para poder acolher o nosso povo. A parte mais delicada da restauração foi o piso inferior, que hoje corresponde ao subterrâneo. Era exatamente aqui que ficava a residência da família Visintainer. Toda construída em pedra, a antiga sala foi transformada numa pequena capela. No altar principal, a imagem de Cristo divide espaço com outras 2. De um lado, uma imagem original da Virgem Maria do início do século XX. Ela foi comprada quando Amabile e as amigas trabalhavam numa fábrica de tecelagem e, na reabertura da casa, acabou sendo doada à congregação. Do outro lado, a própria Amabile, com o hábito que faria dela a eterna Madre Paulina. Um lugar de acolhida e oração que atrai inúmeros devotos, principalmente brasileiros. Esse lugar é um lugar de acolhimento e para nós é uma alegria receber as pessoas que vêm conhecer a vida, a casa onde ela nasceu. É um lugar muito simples, mas mostra aqui a santidade, o amor, a fidelidade que ela tinha com Deus e com o seu povo. Essa origem fica evidente nos detalhes à medida que os peregrinos seguem a visita pelos demais ambientes da casa. Entrar nesses cômodos é como voltar ao passado. Reconstituída com utensílios doados pela comunidade, a pequena cozinha parece tão viva quanto há 150 anos. É como se a mãe de Amabile pudesse entrar a qualquer momento e oferecer aos visitantes a boa e velha polenta trentina. A cozinha leva aos 2 únicos quartos da casa. Um deles era o das crianças. Foi este cômodo minúsculo que a pequena Amabile dividiu com os demais irmãos. No outro extremo está o quarto dos pais, Ana Pianeser e Antônio Napoleone Visintainer, que após a restauração da casa ficou um pouco menor. É aqui que estão guardados alguns dos objetos que pertenceram de fato à família, como esta indumentária branca que Amabile usava por debaixo do hábito. Na parede, o único registro do chefe da família, um homem simples e com talento para a construção. Seu pai, Antônio Napoleone Visintainer, era muratore, quer dizer, pedreiro, tanto quanto Nova Trento, que é terra de pedreiros, não? E ele que fez construir essa casa.
ajudou e construía tantas casas. Então, esse aqui é um patrimônio muito, muito forte, muito sentido do povo do Trentino, do Vigolo Vataro, dos pedreiros, né, que se diz no Brasil, né? A casa construída por Napoleone serviu de morada para a família até setembro de 1875. Pouco antes do 10º aniversário de Amabile, ela e os irmãos emigraram com os pais para o Brasil. Os Visintainer se transferiram para Santa Catarina, no sul do país, onde foi criado um pequeno povoado, um pedaço da velha terra natal que para eles se tornou literalmente uma nova Trento. Foi ali que, em 1890, Amabile deu início à sua verdadeira vocação. Santa Paulina, ainda jovem, na comunidade de Vigolo, Nova Trento, Santa Catarina, assumiu os cuidados de uma mulher acometida pelo câncer, senhora Lúcia Ângela Viviane. Estes cuidados foram compartilhados com uma amiga, Virgínia Rosa Nicolodi, num pequeno casebre. Une-se a elas uma outra jovem, Teresa Ana Maule. Após 5 anos de vivência fraterna e serviço missionário, Dom José de Camargo Barros foi surpreendido pela simplicidade, oração, pobreza e missão realizada na comunidade de Vigolo por estas 3 jovens. Assim, aprova a continuidade da obra, hoje, Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Em 1903, já como Madre Paulina, a religiosa foi eleita superiora geral da congregação para um mandato vitalício, mas acabou sendo deposta do cargo em 1909 e enviada para Bragança Paulista a fim de cuidar de doentes e asilados. 10 anos mais tarde, retornou à Casa Geral, onde viveu uma vida de serviço. Com a morte de Paulina, em 9 de julho de 1942, e a comprovação de milagres atribuídos a ela, o Vaticano deu aval, primeiro para a beatificação, em 18 de outubro de 1991, e depois para a canonização, em 19 de maio de 2002. Foi o coroamento de uma vida marcada pela entrega incondicional aos mais necessitados. Ela não se permitia escolher o que fazer, fazia o que fosse necessário para que a vida pudesse subsistir acima de qualquer dificuldade. Dizia sempre: nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. E ainda acrescentava: vamos passo a passo, mas sempre em frente. Diante do exemplo da fundadora, a Congregação das Irmãzinhas seguiu em frente e, em 2006, concretizou a realização de um sonho: a inauguração de um novo santuário. A estrutura tem aproximadamente 9.000 metros quadrados e levou 3 anos para ser construída. O projeto arquitetônico remete ao formato de 2 mãos em oração. O espaço foi construído no alto do morro, próximo à primeira capela de Vigolo, que com o passar dos anos ficou pequena para tantos fiéis. Com capacidade para 3.000 pessoas sentadas e outras 3.000 em pé, o santuário virou ponto oficial de romarias. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A devoção daqueles que visitam o santuário é a mesma que motiva os peregrinos a virem de tão longe para conhecer o lugar simples e humilde em que nasceu Santa Paulina. Visitar a casa em que ela veio ao mundo faz pensar em tudo o que ela construiu, motivada apenas pela ideia de fazer o bem. Compartilhando o pouco que tinha, Paulina nos ensinou que a santidade se manifesta a partir de pequenas atitudes e deixou a todos um exemplo de bondade que ultrapassou as fronteiras da Itália e do Brasil para ganhar o mundo inteiro.